Olá, essa é a 27ª videoaula do curso Operações Fundamentais e hoje nós vamos trabalhar algo muito importante para a física, a notação científica. A notação científica é uma maneira de escrever números de ordem de grandeza muito grandes, como os comprimentos das galáxias, ou de ordem de grandezas muito pequenos, como a massa de um elétron. Então veja, trabalhar com esse tipo de manipulação de números é extremamente importante, pois vocês que vão estudar física vão aprender que o tempo inteiro esses números muito grandes ou muito pequenos estão aparecendo. Então, vamos lá. Como se constrói uma nova representação dos números na forma de notação científica? Veja bem. Vamos pegar, por exemplo, o número 250. Pelo que a gente aprendeu, eu posso escrever o 250 como 25 vezes 10 ou 2,5 vezes 100. Só que pense comigo, quem é 100? É 10 ao quadrado. Então eu posso escrever ele como 2,5 vezes 10 ao quadrado. Bom, então isso é igual a 2,5 vezes 10 ao quadrado. Outra maneira que você pode pensar é: eu quero que a vírgula fique aqui. Então, depois da vírgula, tem duas casas. Então, 10 ao quadrado. Beleza? Mas, novamente, depois da vírgula que eu imponho, né? Não é da vírgula natural. Vamos agora para um exemplo 2 para ver se vocês compreendem melhor o que eu quero falar. No exemplo 2, eu tenho o número menos 12.400. Bom, eu posso pensar nesse número como menos 1.240 vezes 10. Posso pensar ele como 124 vezes 100. Posso pensar ele como 12,4 vezes 1.000. E posso pensar nele como 1,24 vezes 10.000. Vou utilizar este último, certo? Veja bem, quem é 10.000 na forma de potência seria 10 à quarta. Então esse número equivale a menos 1,24 vezes 10 à quarta. Sendo assim, este número, em notação científica, ficaria 1,24 vezes 10 à quarta. Pense o seguinte, a vírgula está aqui, a verdadeira, certo? Mas eu quero que ela se desloque para cá. Então ela está se movendo 4 casas para a esquerda. Então eu tenho que acumular essas 4 casas que eu estou como se fosse fazendo que não apareçam. Ok? Então eu tenho que acumular na forma da potência. Ou você pode pensar o seguinte: depois que eu desloco a vírgula, eu desloco a vírgula por 4 casas. Então eu tenho que colocar o 4 aqui, certo? Para ficar o mesmo valor. Vamos agora para o exemplo 3. Então, veja bem, essa aula vai usar quase tudo que a gente utilizou, muitas propriedades que a gente utilizou. Então, se ainda não entende potências ou não entende esse negócio de fração como multiplicação por 10, 100, 1.000, como a gente aprendeu na aula passada, divisão por 10, 100, 1.000, acho bom revisar. Bom, vamos para esse exemplo 3, certo? Pode pensar um pouco. Esse número aqui, ele pode ser pensado como 0,53 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa, lembrando que dividir por 10, multiplicar por 1 sobre 10. Ele pode ser pensado como 5,3 vezes 10 a menos 2, que lembrando que é 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Então vou querer escrever ele dessa maneira. Então ficaria 5,3 vezes 10 a menos 2. Veja bem, enquanto aqui a vírgula era deslocada para a esquerda e aumentava aqui o expoente, aqui a vírgula é deslocada para a direita. Logo, o expoente diminui. Beleza? Então é assim que a gente vai construir as notações científicas. Então vamos para o exemplo 4. Vamos discutir isso também. Quem é menos 0,0018, colocando em notação científica. Podemos pegar esse número e escrever como menos 0,018 vezes 10 a menos 1. Podemos pensar nele como menos 0,18 vezes 10 a menos 2. Ou menos 1,8 vezes 10 a menos 3. E é este último que vou escolher. Então aqui fica menos 1,8 vezes 10 a menos 3. Pode pensar o seguinte:
a vírgula vai ter que se deslocar 3 casas para a direita. Então, fica esse menos 3 aqui. Então, se é para a direita, a gente sabe que a gente vai botar expoentes negativos. E se é para a esquerda, a gente sabe que a gente vai botar expoentes positivos. Mas eu acho que dá para entender sem estar tentando memorizar essas regrinhas. Então, vamos agora fazer uns exemplos já direto, sem estar usando essas operações. Então, vamos para o exemplo 5. O exemplo 5 nós temos que transformar em notação científica 52.000. Veja bem, a vírgula está aqui, mas eu quero deslocar ela para cá. Então, eu vou deslocar 4 casas para a esquerda. Então, a gente já sabe que é uma potência com expoente positivo, 4. Agora, vamos para o exemplo 6. Nós temos o seguinte número no exemplo 6. 0,000073. Número bem pequeno, né? Pense bem, a vírgula está aqui, mas eu quero deslocar ela para cá, certo? Se eu quero deslocar ela para cá, o que significa? Que eu vou, no lugar de deslocar para a esquerda, eu vou deslocar para a direita. Deslocar quantas casas? 2, 5. Então, seria 7,3 vezes 10 a menos 5. Vamos agora para o exemplo 7. No exemplo 7, nós temos um número ainda menor, 0,00084. E queremos transformar em notação científica. Então, veja, queremos que a vírgula ande 3, 6, 7 casas para a esquerda. Então, seria 8,4. Como ela se deslocou para a esquerda, é negativo. Então, menos 7. E, por fim, o exemplo 8, nós queremos transformar em notação científica 12,00000, ou seja, 1.200.000. Então, agora, pense bem, a vírgula está aqui, certo? Mas nós queremos deslocar ela para cá. Então, ela vai andar para a esquerda. Se ela vai andar para a esquerda, é positivo. Então, 1,2 vezes 10. Quantas casas ela se desloca para a esquerda? 6. Então, vezes 10 a sexta. Agora, como é que podemos utilizar isso em certas operações? Então, eu vou mostrar a vocês agora como fazer contas com as notações científicas. Então, vamos para alguns exemplos de multiplicações. Veja o quanto fica simples algumas coisas. Então, vamos para o exemplo 9. No exemplo 9, nós queremos multiplicar menos 0,0023 vezes 14.000, não é? 1.400. Bom, a primeira a gente já sabe transformar em notação científica. A vírgula está aqui, mas eu quero deixar ela aqui. Então, vai andar 3 casas para a direita, então é negativo. Então, menos 2,3 vezes 10, como é 3 casas para a direita, menos 3. E a vírgula está aqui e vai andar 3 casas para a esquerda. 1,4 vezes 10 ao cubo. Então, fica menos 2,3 vezes 10 a menos 3, vezes 1,4 vezes 10 ao cubo. Então, só preciso multiplicar esses números. 2,3 vezes 1,4, que dá aqui 12, sobe 1. 8 mais 1, 9. 3, 2. E agora somo. 2, aqui 12, sobe 1, 3. Duas casas, duas casas. Então, isso dá 3,22. Menos 3,22. Contudo, veja, potências. Quando multiplica, a gente já aprendeu, já que é a mesma base, soma mais 3, menos 3. Então, isso dá 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. Então, isso fica menos 3,22. Bem fácil, né? Vamos fazer mais alguns exemplos envolvendo multiplicação? Então, agora, exemplo 10. No exemplo 10, nós queremos multiplicar 125.000 vezes 85.000 vezes 12.000.
Transformando em notação científica, a vírgula está aqui, mas eu quero mover ela para cá. Então eu vou mover 5 casas para a esquerda. Então é positivo. Aqui eu vou mover 4 casas para a esquerda. Então continua sendo positivo. E aqui eu vou mover 4 casas para a esquerda também. Então continua sendo positivo. Então, quando eu multiplicar 1 por 1, só preciso multiplicar esses valores numéricos. 1,25 vezes 8,5. Então veja, 25 sobe 2. 10, 12, sobe 1. 5, 6. Pagando aqui. 40 sobe 4. 16 com 4, 20, sobe 2. 8 com 2, 10. Quando eu somo, fica 5, 2, 6, 0, 1. 3 casas, tá. Só que ainda eu tenho que multiplicar por 1,2, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. E mover para cá. Então, eu tenho que multiplicar esse número por 1,2. Deixa eu tentar apagar essa linha aqui. Então, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 4 com 1, 5. 12 sobe 1. 1, 2. Então, agora falta com 5. Multiplicar por 1 é uma beleza, né? 2, 6, 0, 1. E agora eu vou somar. 0, 10 sobe 1, 5, 7, 2, 1. 3 casas, 4 casas. 3, 4. Então, aqui deu 12,75 vezes 10. Multiplicando, soma-se os expoentes. 9 com 4, 13. Então, 12,75 vezes 10 elevado a 15. Contudo, o comum na notação científica é deixar um número antes da vírgula entre 1 e 9. Então, eu vou mover mais uma casa para a esquerda. Quando eu movo a vírgula para a esquerda, a gente sabe que aumenta 1. Então, 14. Vamos agora para o exemplo. Não, fazer aqui não, porque eu acho que não vai dar mais. Exemplo 11. No exemplo 11, nós queremos fazer a seguinte multiplicação. Menos 0,00012 vezes menos 0,008 vezes menos 0,00026. Então, vamos lá. Aqui, a vírgula deve se mover para cá. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 menos 1,2. Como vai mover 4 casas para a esquerda, para a direita, quando move para a direita, fica negativo. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Só que o negativo aqui, certo? Para não esquecer. Este aqui tem que mover 3 casas para a direita. Então, fica menos 8,0 vezes 10 elevado a menos 3, já que foi para a direita. E esse aqui tem que mover 4 casas para a direita, não é isso? Então, fica 2,6, negativo, vezes 10 elevado, vezes 2, 4, menos 4. Agora, eu vou multiplicar os algarismos. Então, nós temos 1,2 vezes 8. 16 sobe 1. 8 mais 1, 9. Uma casa. E agora, eu tenho que multiplicar por 2,6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 9, 54. 54 mais 3, 57. E agora, 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 18 mais 1, 19. E agora nós vamos somar 6, 9, 14, 2. Então, aqui uma, então 2. Então, o resultado fica negativo quando faz o jogo de sinal. 24,96 vezes 10. Quando eu somo os expoentes, dá menos 7, com menos 4, menos 11. Só que veja, eu quero andar uma casa para a esquerda. A gente sabe que quando anda uma casa para a esquerda, soma-se mais um no expoente. Então, fica menos 2,496
vezes 10 elevado a menos 10. Porque menos 11 mais 1 igual a menos 10. Por que ficou mais 1? Porque sempre quando a vírgula anda para a esquerda é mais 1 e quando a vírgula anda para a direita é menos 1. Lembrando disso, que foi o que a gente aprendeu. Bom, agora vamos para o exemplo 12. No exemplo 12, nós queremos fazer a seguinte multiplicação. Menos 5,3 vezes 10 à oitava, vezes 6,4 vezes 10 a menos 3. Então, essa aqui já é uma maneira muito comum também de aparecer. Então, vamos fazer as multiplicações. 5,3 vezes 6,4. Então, dá 12, sobe 1. 20 mais 1, 21. Aqui, 18. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Não, teve um erro aqui. Deixa eu ver, 6 vezes 3 teve um erro, pequeno erro aqui. Então vamos lá. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 5, 30, com 1, 31. E agora eu somo. 2, 9, 3, 3. 1, 2. Duas casas. Então fica 33,92 vezes 10. Quando eu somo os expoentes, elevado a 5. Você pensa, eu quero andar para a esquerda. Quando anda para a esquerda, acontece o quê? Aumenta 1. Então fica 3,392 vezes 10 a sexta. Só que como com um jogo de sinal fica negativo e aqui o negativo. Agora vamos para o exemplo 13. No exemplo 13 nós temos que multiplicar 8,4 vezes 10 a menos 15 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 20 vezes 3,12 vezes 10 elevado a menos 3. 3,12 vezes 10 elevado a menos 3. Os bugs do Chornal. Quem acompanha o canal sabe da minha eterna batalha contra o Chornal. Então vamos lá, 8,4 vezes 6,02. 8,024, não é isso? 16 sobe 1, 0, 1. E 8 vezes 6, 48. Quando eu somo, dá 8, 6, 5, 10 sobe 1, 5. 3 casas. Mas agora eu tenho que multiplicar por 3,12. Então, 16 sobe 1, 12 com 1, 13 sobe 1, 10 com 1, 11 sobe 1, aqui dá 1 e 10. Multiplicar por 1 é uma beleza, né? Como vocês já estão acostumados a eu falar isso. E 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 6, 18, com mais 2, 20, sobe 2. 3 vezes 5, 15, com mais 2 subiu 17, sobe 1. Aqui fica 1 e aqui 15. Agora vamos somar. 6, 11, sobe 1. 12, sobe 1. 7, 7, 7, 5, 1. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Então 5, 2, 3. Então, eu posso usar resultados de aproximação, porque eu não quero usar todas as casas decimais. Vamos aproximar para duas casas decimais. Como 2 é menor do que 5, para quem lembra disso, o arredondamento é do tipo para baixo. Não, vamos... o arredondamento é de para baixo. Então, eu vou ficar com 157,72, 77, quero dizer. Sinal positivo vezes 10. Agora eu vou somar os expoentes. Fica 5, 2. Esses 10 ao quadrado. Então, vamos deixar nem precisa deixar isso na forma de notação científica. Pode ser 15777. Entra duas casas para a direita, né? Quando tem esse 2 aqui, duas casas para a direita. Bom. Agora,
nós vamos falar um pouco sobre divisão. Vamos fazer exemplos de divisões usando a notação científica. Ah, meu Deus. Bom, o primeiro exemplo é o exemplo 14. No exemplo 14 eu quero dividir 0,00014 por menos 0,008. Bom, aí é bem fácil, porque eu posso transformar o primeiro termo em uma notação científica, movendo a vírgula 4 casas para a direita. Então fica 1,4 vezes 10 elevado a menos 4, e aqui movendo a vírgula 3 casas para a direita. Então fica 8,0 vezes 10 elevado a menos 3. 3 casas para a direita, né? Então vamos lá. Esse número dividido por esse fica 1,4 vezes 10 a menos 4, dividido, que eu posso botar na forma de fração. Fica um negativo aqui quando faz o jogo de sinal. 8,0 vezes 10 a menos 3. Bom, vou dividir 1,4 para 8, que não é nenhum mistério para quem já estudou isso, essa é a essência, né? Bom, quando eu divido 1,4 para 8, tenho que igualar a quantidade de casas decimais. Quando eu igualo, eu corto as vírgulas, né? Pronto. E aqui devia ser 80. Eu vou deixar esse negócio aqui. Não dá, então 0, 2 vezes 8, então tem que ser 1. 1 vezes 80, 80 para 140, 60. Aí desce um 0. 5 vezes 8, 40, então pode ser mais. 8 vezes 8, 64, então passaria. Tem que ser 7. 7 vezes 8, 56. Então sobrando 40, bota um 0. E 5 vezes 80, 400. Termina aqui o resultado da divisão. Então fica menos 0,175 vezes 10. Subtrai, né? Quando faz a divisão de potências de mesma base, menos 4, menos 3. Que a gente sabe que dá menos 1. Então, se eu quiser transformar isso numa notação científica, eu vou andar uma vírgula para a direita. Quando anda para a direita, a gente sabe que fica menos 1. Então fica menos 1,75 vezes 10 a menos 2. Porque eu não tiro 1, né? Então menos 1, menos 1, menos 2. Então este é o resultado, na forma de notação científica. Vamos agora para o exemplo 15. No exemplo 15, nós temos algo muito semelhante a esse exemplo. Temos menos 125 mil. Saiu estranho. Dividido por menos 85 milhões. Então, veja que isso aqui seria muito chato, né, de fazer com aquele método normal. Então, a notação científica ajuda nisso. Vamos transformar isso em notação? Vírgula está aqui, mas eu quero que ela vá para cá. Andando 5 casas para a esquerda. Então, é positivo, né? E aqui, ela tem que andar 7 casas para a esquerda também, continuando positivo. Agora isso vai ficar o quê? Menos 1,25 vezes 10 elevado a 5, dividido por menos 8,5 vezes 10 elevado a 7. Bom, vai ficar positivo, e agora eu tenho que dividir 1,25 para 8,5. Igual a quantidade de casas decimais e corto as vírgulas. Então 125 não divide para 850 ainda. Então boto um 0, 0, vírgula. Posso cortar esse 0 aqui, tranquilo. Então, 85, né? 3 superaria. 2 também, então tem que ser em 1. Então menos 85. 0, 12 menos 8, 4. Então desce um 0. 85 vezes 5 passaria. Então tem que ser vezes 4. 85 vezes 4. 20 sobe 2. 32, 34. Então ficaria 60. Desce um 0.
85 vezes 7, vamos lá, 35, sobe 3, 56, 59. Ok? Então, 59. Então, aqui seria 7. Sobrando 5. Desce um 0. E vem um 0 aqui. Então, pelo jeito, o resultado desta divisão ele dá muito maior do que a gente realmente precisa. Então, o que é que a gente pode fazer? Uma simples aproximação, ok? Então, que tipo de aproximação nós vamos utilizar aqui? Nós vamos deixar só essas três casas de decimais. Então, só vamos deixar essas três casas decimais. 0 é menor que 5 e a aproximação é do tipo para baixo. Então, vai ficar positivo 0,147, ok? Vezes 10, quando subtrai, é elevado a menos 2. E eu ando uma para a direita, e quando ando uma para a direita, fica menos 1, então fica 1,47 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, então veja que usar a aproximação ela é muito útil nesses tipos de problemas. Então agora vamos para o exemplo 16. Deixa eu subir aqui um pouco, deve estar ruim para vocês verem. Exemplo 16. No exemplo 16, nós temos que dividir 8,32 vezes 10 a menos 25, dividido por 2,16 vezes 10 elevado a menos 30. Bom, vamos lá dividir 8,30. Quando eu divido, acho que você já está numa fase que já dá para dividir tranquilamente. Dá 3,85 vezes 10. Aí quando eu divido os expoentes, né? Aí é esse menos esse. Então, menos 25 menos menos 30 fica igual a 5. Neste resultado. E por fim, o exemplo 17, nós temos o quê? 4,8 vezes 10 elevado a 30, dividido por 3,5 vezes 10 elevado a menos 12. Quando eu faço essa divisão, dá 1,37 vezes 10. Aí quando eu subtraio, fica 30 menos menos 12 dos expoentes, que dá 42, elevado a 42. Essas partes de divisão acho que eu nem preciso fazer, porque você já deve estar maduro o suficiente para fazer direto as divisões. Bom, assim eu espero. Agora nós vamos, por último, trabalhar um pouco com a adição e subtração dessas potências. Certo? Então, como é que seria a adição das potências? Das notações científicas. Então, vamos para o exemplo 18. No exemplo 18, nós queremos somar 2,5 vezes 10 elevado a 4, mais 3,6 vezes 10 elevado a 4, mais 5,2 vezes 10 elevado ao cubo. Com essas duas primeiras eu posso somar tranquilamente, pois ambas têm o 10 elevado a 4. Então aqui ficaria 2,5 mais 3,6, que dá 1 sobe 1, 6,1. Então aqui seria 6,1 vezes 10 elevado a 4. Então eu tenho 6,1 vezes 10 elevado a 4, mais 5,2 vezes 10 elevado a 3. Então veja aqui, infelizmente, não dá para somar, porque esse aqui é 10 a quarta e esse aqui é 10 ao cubo. Então eu preciso transformar um numa potência com a mesma base. Então eu vou transformar esse aqui. Esse aqui, se a gente quiser transformar em 4, a gente tem que aumentar. E aumenta indo para onde? Para a esquerda, né? Então fica 0,52 vezes 10 ao quarta. Então quando eu somo, vai ficar 6,1 mais 0,52. Então 2, 6, 6. Então fica 6,62 vezes 10 elevado à quarta. E assim eu resolvo o problema. Então viu como é fácil? Só pode somar se a base da potência e o expoente forem iguais. Óbvio. Isso é 6, exemplo 19 agora. Exemplo 19, nós queremos somar 1,35 vezes 10 a menos 20, menos 2,42,
vezes 10 a menos 20 também, mais 1,5 vezes 10 a menos 20. Como todos esses termos são iguais, isso aqui é um elevado, ficou meio deitado, mas vou elevar aqui. Pronto. E aqui também ficou meio deitado, vou elevar. E aqui também. Então, como todos os termos são iguais, posso somar tranquilamente. Primeiro vou somar os positivos, 1,35 mais 1,50, que é a mesma coisa, né? 5, 8, 2. E agora eu tenho que tirar de 2,42. Então, 3, 4 e 0. Isso aqui é 0,43 vezes 10 a menos 20. Só que a gente já sabe que pode ser escrito de outra maneira, né? Então, andando a vírgula para a casa para a direita, a gente sabe que diminui 1. Então, fica positivo, 4,3 vezes 10 elevado a menos 21. E por fim, um último exemplo dessa aula, o exemplo 20. Nós queremos somar menos 3,14 vezes 10 à oitava com 2,3 vezes 10 à sétima, menos 5,4 vezes 10 à sétima, mais 7,9 vezes 10 à oitava. Então aqui eu vou somar os que são semelhantes, que têm potências iguais, né? Esse, este e este. Então veja, quando eu somo, esse vai ficar 7,9 menos 3,14, né? Então, aqui é um zero. 10 menos 4, 6. Peguei emprestado, devolvo. Fica 7. E aqui 4. Então fica 4,76 vezes 10 elevado a 8. E aqui eu vou pegar o maior menos o menor, que dá 1 e 3. E fica negativo, porque o sinal do maior é negativo. Menos 3,1 vezes 10 elevado a sétima. Bom, os dois têm que estar na mesma base, lembrando, né? Então, eu vou transformar isso aqui na base 8. Então, ficaria como? Que é um 7, tá bom? Vou transformar isso aqui na base 8. Então, para aumentar 1, eu preciso que ele ande para a esquerda. Então, fica menos 0,31 vezes 10 à oitava. Então, quando eu faço essa diferença, 4,76 menos 0,31 fica 5. 7 menos 3, 4 e 4. Então, como resultado, eu tenho 4,45 vezes 10 à oitava. Bom, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou, curte aí, por favor, ajuda muito o canal. Compartilha também para você ajudar outras pessoas a terem essa informação, que ela é importante. E além de compartilhar, comenta aí se você gostou, se ficou alguma dúvida. Lá no site do Física e Matemática também tem algumas listas e você pode já começar a resolver. E com o tempo eu vou postando, além das listas, as soluções da lista também. Bom, valeu aí e até a próxima aula.